Vamos lá, estamos começando mais um podcast, o Copecast. Esse é o podcast do empreendedor, do jovem empreendedor. Eu, Lucas, vou estar apresentando o podcast aqui para vocês. E como vocês estão vendo bem aqui, eu tô com a minha pauta, então esse podcast vai ser um pouco diferente, gente. Sem aquele bate-papo ali de 2 horas sem conteúdo nenhum. A gente vai conversar sobre coisas que são efetivas para o jovem empreendedor. E eu já vou aproveitar olhando aqui a minha pauta para eu já ir introduzindo um pouquinho sobre o tema, sobre como que a gente vai atuar aqui, sobre o que eu vou conversar com os convidados hoje. Mas olha, o podcast do Copegen, é um podcast que vai inspirar a nova geração empreendedora. Mas aí todo mundo deve estar perguntando, né? Mas como assim inspirar a turma jovem aí? Cara, você de 40, 50, 60, 70 anos, cara, você pode estar aqui com a gente também. Não é preciso ser jovem, não. Você consegue estar aqui com a gente porque todo empreendedor, você vê pela pele de todo mundo aqui, é um cara jovem, jovial, pode passar o tempo que for, ainda mantém essa boa alma, essa boa inspiração. Vide eu, né, galera? Vide eu que tenho 30 anos com carinha de 20, né? Mas rodou murcho. Mas é essa a ideia, galera. Mas antes de mais nada, eu preciso aqui explicar um pouquinho qual que é o objetivo do nosso Copecast. Como eu já disse, é inspirar ali a nova geração empreendedora, mas tem pontos importantíssimos que eu preciso passar para vocês antes da gente começar essa nova fase do Copecast, né? Então, só para que vocês entendam, já viram outros podcasts e entendam que agora a gente está numa nova fase, numa nova estrutura, com o Copecast todo remodelado que a gente vai entregar aí para vocês. Então, nosso objetivo, turma, é inspirar, capacitar, conectar os empreendedores, fornecendo ali boas ideias, histórias de sucesso e, principalmente, estratégias práticas. A gente quer ser bem objetivo com você, empreendedor, para trazer coisas que efetivamente vocês vão levar para o negócio ali de vocês, tá? Então acho que isso é muito importante. Eu queria apresentar quem que vai estar fazendo realmente esse podcast. Hoje a gente começou de uma forma diferente. Começamos ali com todo mundo que vai estar fazendo ali esse podcast, entre hosts e entre a turma que vai estar ali no back, né? Que vai estar no backstage ali. Então, já vou me apresentando, sou o Lucas Sardetti, eu vou ser um dos hosts do podcast, trazendo ali vários convidados para a gente trocar essas ideias com esses objetivos. Tem também a Vanessa, que não está aqui, que vai ser também uma das hosts do nosso podcast. Tem o Léo Gil, da Rocket. Léo Rocket, Mais conhecido como Léo Rocket. Temos também ali o Rafa Andrade, da RXP. Mais conhecido como Rafael RXP, né? Boa! Temos também o Renan Rossi, da Potencializou. Mais conhecido como Renan da Pou. Pô, mas Do mesmo barco, né? É isso aí. Tá faltando um Você é bordão pra diferente. você não, eu também. sou o Lucas Vinde, tá, gente? Eu sou o boa, Lucas boa. Vinde, da Vinde Investimentos, beleza? Tá, continuando aqui, tem também o Léo Varize, tá? Que é o da Helios. Ele não tá aqui, mas ele vai estar participando ali do back também. Bem como o Matheus Bis. Então, são essas pessoas que vão estar fazendo esse podcast, que serão programas, tá, turma, quinzenais, tá? Então, a cada 15 dias, todas as segundas-feiras, entre 4 e 4h30 que nós iniciaremos. Claro que essa é a proposta inicial, pode ser que isso mude ao longo do tempo, mas já fica ligado ali, todas as segundas a cada 15 dias, a gente vai estar lançando um novo podcast, tá? E vai ser ao vivo, como esse, tá? Vocês estão achando que não tá ao vivo, não? Tá ao vivo sim. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas vamos lá, turma. Começando ali ao nosso tema, hoje a gente vai discutir sobre o quê? Em introdução ao empreendedorismo jovem. Pô, mas como assim, né? Introdução ali ao empreendedorismo jovem. Eu acho que a ideia do bate-papo de hoje, turma, é a gente discutir um pouquinho para as pessoas que estão buscando empreender, né, querendo entender como que é esse início de jornada empreendedora e muitas vezes não sabem como começar, não tem ideia do que fazer, e eu acho que aqui a gente vai trazer ideias práticas ou estratégias práticas que a gente pode dar esse primeiro passo, esse kick-off, esse start inicial dessa turma que quer começar, mas também da galera que começou a empreender também, né? Então, eu acho que essa é a ideia. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa
saber quem são os nossos hosts do podcast de hoje, né, turma? Quem são esses rostinhos maravilhosos que estão junto comigo aqui nessa embarcação, nessa jornada? Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês, e aí já vou perguntando pro Léo, quem é você, Léo? Gostaria que você se apresentasse de fato, de onde que você é e qual que é realmente a tua empresa, qual é o segmento dela. Então, manda bala, Léo. Quanto tempo? 5 minutos? Não, toca o barco. Agora é o bate-papo Cara, que a gente pode fazer entre nós mesmos. Eu sou o Léo Rocket, né? Pra quem não sabe. Meu sobrenome é Rocket. Tirei o Gil e coloquei Rocket. Tenho a empresa há 4 anos, 5 anos, contando ali que a gente trabalhou quando estava na CLT, fazendo por fora um pouquinho para poder tentar empreender. E sou de Iguatemi, não sou de Maringá, né? Sou no distrito de Maringá, que é Iguatemi, e sempre tive o sonho de empreender, cara. Então, acho que esse sempre foi o meu sonho máximo de vida, de poder empreender, de poder trazer isso para minha vida. Minha família é do ramo do comércio e tudo mais, e eu sempre gostei muito disso. Então, para dar esse passo não foi muito difícil. Mas eu tava num momento muito tranquilo do meu CLT. Então, cara, tava muito bem de vida, né? Encaminhando para um momento que eu ficaria melhor ainda. Tava crescendo no lugar onde eu tava. Era do mercado bancário. E eu falei, cara, vou abandonar tudo, vendi carro, peguei a pandemia ali como um ponto de inflexão para poder fazer o meu sonho virar. E arrumei alguns loucos e que começaram essa jornada comigo. Então, o Léo é esse cara sonhador que tá aí vivendo um sonho, mas nem sempre o mundo é feito de só sonhos, né? Tem alguns pesadelos aí pra gente poder combater. E sua empresa é do quê, ô Léo? Faz o quê? Cara, nossa empresa começou como BI, a gente fazia análise de informações, né, de dados. Hoje a gente faz todo um leque em volta disso, em prol disso. Então a gente estrutura dados, estrutura algumas informações, bancos de dados, e hoje nós estamos indo para uma parte nova que é o BA, que é não olhar só para o retrovisor, né, do carro, mas olhar para o para-brisa, olhar para fazer análise de predições e tudo mais. Então, nossa empresa ela gira em torno de dados. Então, desde a infraestrutura até a concepção de predição. Pô, animal. Agora, Renan, e aí? Como que foi todo esse seu início e como que é a sua empresa, no que é os ramos ali da sua empresa, Renan? Legal, Lucas. Um pouco diferente do Léo, a minha família não é de empreendedores. Eu passei na UEM, engenharia de produção, e no meio da faculdade eu entrei na empresa Júnior, que é a dinâmica a empresa Júnior do meu curso. Cara, e lá eu tive o primeiro contato com negócios, né, de fato, né, o backstage. Apesar de ser uma empresa Júnior, a gente se portava como uma empresa de mercado, tinha meta, tinha rotina de empresa. Então, ali que eu tive meu primeiro contato com esse mundo mais, pro lado mais do empreendedorismo. E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Não, beleza, vou acabar a faculdade e quero ter meu próprio negócio, né? Na época, meus sócios estudaram comigo, fizeram a empresa Júnior junto comigo. Então, a gente sempre teve essa vontade. Acabando a faculdade, também fiquei um pouco amarrado no CLT ali, né? Principalmente pós-faculdade, precisava fazer uma graninha ali. Mas sempre com esse planejamento. A gente trabalhou quase que 2 anos em paralelo, então trabalhava uma jornada de 15, 18 horas por dia entre a CLT e a empresa, até que 2 anos atrás a gente focou 100% na Potencializou. A Potencializou é uma agência de marketing com foco em performance, né? Então, a gente nasceu atendendo e-commerce, a gente mudou um pouco, hoje a gente atende diversos segmentos, mas nosso foco é performance. Então, eu ajudo o meu cliente a vender mais. Nosso propósito é alavancar negócios, né? Então, a gente é uma agência de marketing. Legal, top. Agência de marketing, BI. Agora falta você, hein, Rafa? Cara, Conta um pouquinho de você. histórias. Me conta um pouquinho de você de forma breve ali, mas o que eu quero saber é o que você faz ali na RRXP. Não, se eu tiver 5 minutos também igual ao Léo, acho que eu vou usar esses 5 minutos. Bom, na verdade, eu me identifico com a história de todos, acho que tem um pouquinho de cada um, acho que todo mundo viveu um pouquinho de cada história, né? Seja no começo ou ali no durante. Meus pais também não são empreendedores, na verdade o empreendedorismo não nasceu comigo, né? A gente tem aquela realidade de ter um bom emprego, né? Viver uma vida normal, na média. Passar num concurso público. Mas eu acredito que em algum momento eu devo ter caído no chão, batido a cabeça e eu decidi empreender. Quando você decide empreender, você assume um risco muito grande.
né? Porque realmente quem vive nisso, ele sabe o quanto é arriscado, o quanto a gente às vezes não sabe como que vai ser o dia de amanhã, né? Existem muitas dificuldades. Mas hoje eu tenho uma agência de publicidade, não tão parecida com a do Renan, né? Porque o Renan fala mais sobre performance, e nós somos uma agência de publicidade focada principalmente na gestão de mídias sociais, principalmente na publicidade externa, seja para propaganda, rádio, né? Já fizemos várias coisas em vários sentidos. A gente também não é uma agência nichada, a gente trabalha com vários nichos, atendemos shoppings, atendemos nicho agro, advogados, perfis pessoais. Então a gente trabalha dessa forma. Mas assim, ter uma agência e ser empreendedor são duas coisas totalmente diferentes, né? Uma é realidade de quando você está falando sobre marketing, né, publicidade, e outra é ser empreendedor. E quando eu falo para as pessoas sobre isso, eu sempre falo, cara, antes do marketing eu sou empreendedor, antes do marketing eu sou empresário, porque existe uma empresa aqui nas minhas costas, eu preciso levar isso. E sempre é o que eu levo como mais importante, né? Porque os salários precisam ser pagos. Aí depois a gente pensa em estratégias, na publicidade em si. Ah, legal. Já vou cortando até o Rafa, porque assim, gente, não sei se vocês viram, já mostrei desde o começo, eu tô com uma pauta aqui e a gente vai seguir à risca o que eu tenho pra trazer pra vocês. Mas eu vou aproveitar porque eu sou host, mas também sou empreendedor, Exatamente. né? Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória empreendedora bem rápido e qual que é, de fato, a minha empresa e o que a minha empresa faz, né? Bom, toda a minha estrutura empreendedora, ela começou quando eu era CLT, né? Eu trabalhei como supervisor comercial de um time de assessoria lá da XP em São Paulo, né? E lá eu enxerguei realmente que não era um modelo de trabalho que eu acreditava fazer pro resto da minha vida. Porque muitas vezes a gente sente que existe ali um conflito de interesse eminente. Foi quando eu fundei a Vind Investimentos, que é uma consultoria de investimentos, né, na qual ela está credenciada tanto a XP, BTG, Guide, Orama, Warren, o que mitiga ali esse conflito de interesse. Então, foi muito enxergando um problema que eu tinha visto ali no meu meio, né, na sociedade, que eu acabei buscando ali resolver. E aí a gente conversou um pouquinho sobre toda a nossa estrutura ou estratégia inicial ali da nossa carreira, mas é muito interessante que a gente consiga trazer de forma palpável ali pro nosso ouvinte, pra turma que está assistindo a gente, o que é esse início da jornada empreendedora. Então eu queria soltar na roda para vocês, mas vou direcionar já a pergunta, porque soltar na roda qualquer um pode responder. Então eu vou perguntar até pro Renan o seguinte: lembrando ali do seu começo, ou toda a sua estrutura inicial, quais foram os primeiros passos que você teve que dar para empreender? Então, poxa, o que você teve que fazer no D0 ali para empreender de forma prática? Eu vou dando exemplos aqui que você pode trazer. Lucas, tive que chamar um contador, ir na junta comercial, tive que, sei lá, patentear minha marca. Enfim, na tua visão, o que foi que você teve que fazer para começar de fato um negócio e ser empreendedor? E aí depois, turma, vai falando aí, complementando o Renan. Pô, eu acho que como um bom marqueteiro, a primeira coisa que a gente fez foi criar um perfil no Instagram. A gente já começou, não tinha nada, mas o arroba a gente tinha lá, né, com o nome da empresa, né. Cara, e assim, como eu e os meus sócios, a gente é engenheiro, tudo que a gente faz é tudo muito bem calculado, tudo planilhado, cara, a gente controla tudo. Né, e todos os passos que a gente deu muito bem calculado. Né, então, a primeira coisa que a gente fez foi a gente sentar e a gente pensar no negócio. Então, beleza, a gente desenhou, é isso que eu quero fazer da minha vida, esse vai ser a nossa empresa. Né, o que eu preciso fazer para mim sair do meu CLT e focar? A gente definiu metas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir metas. Eu preciso faturar X por mês. E aí, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais sobre o que é uma empresa, a gente vê que tem outros pontos que a gente precisa olhar. Um deles é a gente abrir um CNPJ, é a gente registrar uma marca, a gente olhar muito mais para o posicionamento. Então, a gente já começou a mapear todos esses pontos e colocando metas em cima de tudo. Né? Então, eu acho que um ponto muito importante é a gente olhar para essa meta macro. Então, eu preciso faturar X em um determinado espaço de tempo para que o meu negócio, de fato, seja um negócio e a gente consiga focar mais tempo nele. Né? E amarrado a isso, a gente quebrou outras metas. Animal. E aí, Léo? Qual que é a tua visão? O que você fez no D0, assim? Eu abri o CNPJ porque eu precisava emitir nota fiscal. Mas foi assim, E como que faz pra abrir um CNPJ, então, pô? Cara, eu chamei um contador. Boa. E aí eu falei, me ajuda aí. Boa, Porque eu falei assim, eu tava no CLT, né? Então, assim, o que aconteceu? Voltando um pouquinho. A minha história se conflitou muito com o que eu não queria fazer.
Então eu não queria ir para a parte de tecnologia, eu queria ir para a parte de gestão. E aí eu acabei caindo nessa parte de tecnologia. Aham. E eu adorei, né? A vontade de mostrar aquilo pro mundo era muito grande. Falei, cara, todo mundo tem que ter uma ferramenta dessa e tudo mais. E aí eu mostrei para um amigo, que hoje é meu sócio, ele estava numa empresa, ele falou, cara, o pessoal interessou aqui e quer implantar. Foi o nosso primeiro cliente, estava no CLT ainda, ele estava CLT também. Ele falou, ó, deixa que eu faça a conexão ali com o sistema, você faz o front do negócio. E aí a gente fez. Então foi o nosso primeiro cliente. Segundo cliente foi a pandemia, cliente de certa forma, porque quando veio a pandemia, a gente pegou os dados não estruturados do governo do estado e da Secretaria da Saúde, e aí a gente juntou isso e começou a publicar de uma forma, porque ninguém tinha essa informação, né? A gente começou a publicar no LinkedIn, como um link público e tudo mais, para ajudar a população, e nisso a gente viu um ponto de negócio ali. E aí pessoas começaram a vir atrás da gente, outras empresas. Daí, para começar a prestar serviço e tudo mais, precisava abrir um CNPJ e emitir a nota fiscal, porque eram empresas grandes e tudo mais. E aí, nisso, foi um pouco diferente do Renan, porque não foi muito planejado, assim. A gente começou a abrir o CNPJ e foi indo. E até o momento que o CLT não dá, a gente não conseguia mais ter tempo para poder levar Fazer aquilo. o CLT, né? Daí a gente falou assim, cara, ou esse Agora é a negócio hora. vira, ou esse negócio morre. Aí você abriu o CNPJ e bala. Aí, não, eu falei, cara, a gente foi fazendo até quando dava. Aí deu um tempo, deu uns 3, 4 meses, a gente falou, pô, não dá mais. Então, pra levar as duas coisas. Vai o racha. Um precisava se sacrificar pra parada tentar rodar. Boa. Daí eu pedi demissão. Aí Top. eu liguei pro Gui, foi meu primeiro sócio, né? Ele falou, cara, você é um louco, eu tenho família. Eu falei, cara, bora. E aí abriu o CNPJ Foi. e começou toda a trajetória ali. Então, Léo, O que eu fiz? Eu fiz uma reserva, né? Então Boa. isso foi importante. Abri o Aí, ó. CNPJ, reserva de emergência, galera. fiz uma reserva de emergência para 6 meses, que poderia ficar para 1 ano. Cortei todos os meus gastos e falei, cara, isso aqui me sustenta sem salário. Boa. Eu acho que isso é um ponto muito interessante, né? Que, pô, quem busca empreender tem que ter um preparo prévio. Tem. Né? E o preparo prévio é justamente o quê? Cara, fazer uma reservinha de emergência que consiga trazer essa manutenção ali, caso você não consiga tirar nada da tua empresa no início. E trazendo um ponto que o Léo falou, poxa, o primeiro passo ali é abrir um CNPJ. Hoje muitas pessoas já buscam abrir o MEI, né? Que é o microempreendedor individual, microempresário individual. Mas existem várias saídas para quem quer abrir uma sociedade empresarial mesmo, né? Hoje existe a estratégia ali da sociedade simples unipessoal, que você não precisa ter um sócio para abrir uma empresa limitada, né? E aí você consegue já começar a fazer esse trabalho para posteriormente você se tornar uma sociedade empresária com mais sócios. Sim. Então é uma alternativa para quem está começando. Mas eu queria até perguntar para você, Rafa. E aí, como que foi o seu início? O que você acha que no D0 você teve que fazer quando você se tornou ali empreendedor? A gente já viu que o Renan falou o quê? Cara, abriu o arroba ali no Instagram, pô, abriu o CNPJ. Que mais que você enxerga que faz sentido para quem tá buscando ali abrir uma empresa de fato? Cara, eu também era CLT, né? Acho que você tem que ter um sonho e resolver um problema. Para você, quando você tá analisando, pensando no que você vai fazer, às vezes você já tem um sonho, né? Eu não tive tanto planejamento quanto o Renan e também não tinha uma reserva igual o Léo. Eu acho que Legal. porque são histórias muito Minha diferentes. reserva não né? era grande não, gente. Era só pra não Passar fome. Passar fome, cara. E assim, era uma época muito difícil. A minha empresa ela tem 4 anos, né? Foi bem no início ali da pandemia, então foi difícil. Mas eu tomei essa atitude porque eu sabia que eu tinha uma boa solução, que eu poderia realmente ajudar outras empresas com a minha solução. E aí eu realmente decidi fazer isso enquanto eu era CLT. Então, assim, a minha empresa começou antes de eu sair também do CLT. Eu trabalhava na empresa, trabalhava no meu trabalho ali onde eu era registrado. E aí eu fiz um acordo com o pessoal lá, todo mundo era muito amigo, e eles decidiram me demitir e eu ganhei 5 meses de seguro-desemprego. Então aí eu fiquei em 5 meses e se não desse certo a empresa em 5 meses, eu ia ter que procurar uma outra vaga de emprego. O importante era sair de portas abertas, cara. Isso foi muito importante pra mim, porque sem isso eu não iria conseguir. E no fim,
a empresa realmente começou a faturar no 5º mês, né? Aí. Não é mentira dizer isso, realmente no 5º mês que isso aconteceu. E aí eu consegui continuar ali com a empresa, né? Depois de 5 meses, o meu sócio, né, até então ali, o sócio, ele conseguiu sair do emprego dele e também tocar esse projeto. Legal, é até interessante, turma, você que está ouvindo a gente, muitas vezes está começando a empreender. Entenda que existe uma curva realmente de receita. Nada acontece no D0. Por isso do preparo que o Léo falou, ter uma reserva de emergência, mas não ter a expectativa que no primeiro mês você já vai estar faturando e já vai estar conseguindo tirar a grana que você Vou ficar milionário. que você tava no CLT. Cara, isso aí é ilusão. Ilusão. Né? Não existe esse negócio do arrasta pra cima ali que você vai ficar milionário. Mas só sintetizando um pouquinho desse tema e aí já dando um novo direcionamento pro nosso papo turma, você que tá buscando empreender primeiro, que nem o Renan e o Rafa falou, cara, pensa num problema, numa situação, dá uma planejada, tenta entender isso melhor e como você consegue sintetizar isso e executar isso de fato. Procura um contador, de fato, para você abrir ali o seu CNPJ, para entender se você tem que abrir uma MEI, uma sociedade simples, uma sociedade empresária, enfim, qual que é a forma realmente que você tem que abrir ali o teu negócio. Uma coisa muito importante ter o seu arroba ali no Instagram, porque quem não tem Instagram, Facebook, enfim, hoje, cara, tá para trás, né? Registra a sua marca, então você precisa estar ali no INPI. Coloca isso num checklist, cara. Num checklist. Porque cara, é isso. Bota no INPI, porque se você começa, cara, dá uma estourada e tal, você precisa... Vai que já tem uma pessoa que tá usando a mesma marca que você tem que mudar. Cara, cria um site, né? Cria um site bacana, que a pessoa visite, enxergue realmente o valor do teu negócio. Ô Lucas, e até te interrompendo, cara, não é muito difícil fazer um site hoje. Aí, No ó. Wix da vida, cara, você paga ali 20, 30 reais por mês, você consegue ter um site mínimo ali rodando. Aí, ó. Então é coisa galera. simples. E se você não é visto, cara, Você não é infelizmente lembrado. você não é lembrado. Exatamente. E aí, dando continuidade até, turma, assim, a gente entende que as nossas empresas, elas estão caminhando bem, mas, pô, a gente tem cases muito bons aqui, né? Pô, tanto a Potencializou, a Rocket, a RRXP, né? A própria Vind, que tá numa crescente bacana. Eu queria até entender de vocês hoje, como que vocês acabam medindo ou tendo uma percepção de sucesso da empresa ou crescimento ali da empresa de vocês, né? Hoje eu acho que vocês têm uma noção assim, pô, minha empresa ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo. É só faturamento? Tem outras coisas que vocês entendem ou enxergam no negócio de vocês para vocês verem que ele está crescendo ou não? E aí, Rafa? Cara, não é só faturamento. Legal. Talvez você pode enxergar uma coisa, talvez você não alcance tão rápido. Eu entendi que a empresa começou a crescer no nível de cliente que eu atendia. Então, começou a aumentar o nível de cliente. Quando a gente fala de nível de cliente, significa que cada vez uma empresa maior que depende de mais coisas, que exige muito mais. E isso, se o cara tá confiando no trabalho a você, significa que realmente já existe um crescimento aqui. Claro que faturamento é um fator, e é um fator muito importante, mas faturamento não é tudo. Com certeza, eu não acredito que seja tudo. Aí, ó, que interessante, galera. Então fica a dica aí. Poxa, quanto mais clientes, mais robustos você atende, isso significa que você também tá numa curva de crescimento interessante. E aí, Léo, como que você acha, ou como que você enxerga ali quando sua empresa tá crescendo ou não tá crescendo? Cara, o meu foi igual ao do Rafa, olhando para os clientes mesmo e olhando para a operação. Quando eu tava aumentando o quadro de pessoas. Falei, pô, tem muita gente aqui que depende da empresa. Então, assim, cresceu num nível que não é mais qualquer coisa. E no nível de que outras empresas procuraram para fazer investimento. Falou, pô, Aí, ó. começou do zero. Tem alguém querendo aportar? Então, É isso. Tem alguma coisa aí, tem né? alguma coisa que deu certo. Entendeu? Que legal. Então, por exemplo, já vimos que, então você que está assistindo a gente, cara, muitas vezes o nível do cliente que você está atendendo, ele acaba crescendo e principalmente existem pessoas que enxergam potencial na tua operação e muitas vezes querem entrar ali de sócio ou botar uma grana como investidor anjo, né? Talvez um smart money, né? Sim. Só descrevendo aqui o que é o smart money. É um cara que muitas vezes está no teu nicho de trabalho, quer colocar um dinheiro, mas agregar no crescimento ali da tua empresa ou do teu negócio. Mas e aí, Renan, como que você enxerga no teu caso específico?
Cara, eu acho que faturamento é muito importante. Legal. Né? E um outro ponto que eu acho que é bem legal, que eu presenciei esses dias, é o posicionamento da marca. Então, eu estava em um evento aqui em Maringá, conversando com uma pessoa que nunca tinha visto na vida. Eu falei da Potencializou, falou, pô, eu conheço Potencializou, já ouvi falar. Falei, cara, eu cheguei num tamanho que as pessoas já estão ouvindo falar da empresa, né? Então, eu acho a marca ser conhecida tanto na região, a nível federal, né? Enfim, eu acho que é um ponto muito importante. Aconteceu uma coisa comigo que foi engraçada nisso, cara. Porque a galera do meu ramo no Brasil, não são muitos, né? Os gurus e tudo mais. A galera começou a seguir o perfil no Instagram. Falei, pô, é algum boot, né? Não era. Então, assim, falei, pô, os caras estão olhando. Então, a galera lá de São Paulo tá enxergando uma empresinha aqui de Maringá que... Pô, tô grande, né? Então, assim, você fala... Mas aí você tem que entender que, pô, não é que você tem que crescer. Você tem que entender. Porque falar, pô, sou bonzão, não é não. Que empresinha que nada, que ele tá gigante. Tá gigante, que Coitado. massa, que massa. Mas tem alguma outra coisa que nem, pô, número de seguidores, talvez investidores, muitas vezes o nível de cliente que a gente atua. Tem mais algum ponto ali que vocês enxergam assim, ou mesmo ouvir falar da tua própria empresa na boca ali de terceiros? Tem algum outro ponto que mostra de fato o desenvolvimento ou crescimento da empresa? Ou cara, basicamente é isso mesmo que vocês Eu acho enxergam? Que um ponto é o time crescer também, né? Porque principalmente a gente que presta serviço, né? A nossa válvula de escala é pessoas. Então, eu ter um time em constante crescimento é um fator muito positivo. E a profissionalização, né, disso. Porque, por exemplo, você começa a operação, você e mais seu sócio. Aí entra mais uma pessoa. Aí entra mais 2 pessoas. Aí você tem que começar a ter processos, tem que começar a ter rotinas, visão de negócio, ter planejamento estratégico, vai criar algumas rotinas, alguns rituais que você tem que fazer todo o tempo para poder fazer aquela roda girar e aqueles pratos... Pô, que massa! E tem um passo a passo para isso? Eu acho que é muito interessante o que o Léo começou a falar aqui. Poxa, começa você e teu sócio. E aí depois tal, pô, eu acho que vale a gente explorar um pouco isso. O que você acha que são os próximos passos depois que entra... de fato, a primeira pessoa funcionária, assim, da empresa, ou do negócio? Cara, processo, assim, é operação. Tudo no nosso caso aqui, que nós somos prestadores de serviços, tudo vai rolar em prol da operação do negócio. Então, assim, se o negócio estiver muito solto, você não vai conseguir... A pessoa que está lá prestando serviço com você não vai fazer uma entrega igual você faria. Não que a sua é melhor, mas você tem o ponto de vista do negócio. E hoje, as pessoas que estão comigo fazem entregas muito melhor daquilo que eu fazia, entendeu? Top. Então, assim, mas aí você tem que deixar meio que estourar algumas coisas. Sim. Porque se você ficar planejando muito... Não faz mais nada da vida, né? Então, assim, cara, vende muito, dá uma explodida. Pô. Arruma. Você não pode deixar os pratos caírem. Top. Mas você pode girar mais um ou outro de vez em quando. Pô, eu ia puxar um gancho exatamente nisso, e um café que eu tomei com o Rafa esse dia, a gente falou bastante disso também. Aí, ó. Né, eu acho que... Principalmente quem está começando, eu acho que o primeiro foco que a empresa tem que ter é vender. Vende, não para de vender, coloca o sócio para vender, todo mundo vendendo. Vendeu, tem caixa, você consegue organizar. Então é muito mais fácil você pensar em processo, você pensar em pessoas com dinheiro no caixa para contratar pessoas boas, do que você tentar ficar remendando buraco ali e o negócio não vai crescer. Exatamente. Então a gente tem esse nível de consciência, até lá Potencializou, a gente tem uma meta de crescimento extremamente agressiva. Por conta disso, a gente precisa vender, e aí depois a gente vai arrumando os processos e organizando a casa. Pô, top. Rafa, assim, eu acho que deu pra dar um gostinho aí pra turma que tá ouvindo, né? Claro que a gente não tá passando tudo por completo aqui, mas a gente vai chegar numa outra etapa da nossa conversa de hoje, tá? Então, Rafa, eu queria te perguntar, você joga bola? Joga bem, mas machuca, né? Assim, eu jogava até machucar o meu joelho. Até mancar todo dia. Eu machuquei o meu joelho jogando bola e eu tô mancando já faz um tempo. 8 anos. Pô, já faz mais de um mês que o Rafa tá mancando. Mais, cara, muito mais. Que isso, Rafa? Mas, ó, eu vou te perguntar. O que é no futebol aquela bola assim que você bate de bate-pronto? Como que é? Me explica. Aquele bate-pronto. Cara, o que é no futebol? Aquela bola que você bate pronto? De bate-pronto. Alguém sabe aqui? Qual que é a bola de bate-pronto, galera? Pega de surpresa? Aquela bola que, pô, o cara cruzou, você já manda de primeira, não é? Então a gente vai começar com um quadro aqui, que é o bate-pronto empreendedor.
Tem que ter uma contextualização, né? Jogou essa, eu fiquei aqui boiando. É. O que é? Ó, então, ó, Que abraçou, senti. então eu vou passar um pouquinho. Como que vai ser a dinâmica agora? Eu vou fazer algumas perguntas pra gente só responder mesmo. Cara, se não souber, passa, eu já vou fazer outra pergunta. É mais pra gente ter essa dinâmica. No final a gente discute sobre algum ponto que foi importante nas perguntas que eu vou trazer aqui pra vocês. Então eu vou começar, aproveitar o Rafa aqui que me respondeu o bate-pronto primeiro. Então, Rafão, eu queria saber de você. Um livro que todo empreendedor deve ler. De bate-pronto. A educação dos futuros milionários. Aí, boa. Renan, uma ferramenta de produtividade indispensável. Notion. Boa. Vamos lá, Léo. Uma frase motivacional favorita. Cara, eu vou trazer pra empresa, que vai ser o nosso pilar de performance. I will do my best, que é sempre vou fazer o meu melhor. Aí, ó, top. Aí, Rafa, um hobby que ajuda a recarregar as energias sem ser futebol, né? Porque estraga, né, cara? Corrida. Boa, corrida. Que? Machuca o quê? Rafa, pelo amor de Deus. Vamos lá, Renan. Um mentor que fez a diferença ali na sua vida. Thales Gomes. Olha, boa. Boa. Vai, Léo. Um país que você gostaria de conhecer por causa do empreendedorismo. Cara, Estados Unidos. Boa. Rafa, uma startup que você admira. Wine. Boa. Pô. Renan, um erro comum que novos empreendedores cometem. Gastar mais do que tem. Aí, ó. Boa. Léo, uma inovação que você gostaria de ter inventado. Cara, sei lá. Microsoft. A Apple. Aí, Rafa, um conselho rápido pra quem tá começando agora. Cara, antes de ter qualquer coisa, você precisa ser aquilo que você quer ser. Ser antes de Boa. 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 fazer antes de ser, né? Aí, galera, ó. Cara, isso aqui é rico demais. Vamos lá. Renan, um aplicativo que facilita ali a sua vida profissional. Pô, do comercial, Pipe Drive. Aí, ó, Pipe Drive. Eu tô nessa também. Ajuda muito. Léo, um evento de networking imperdível. Putz. Cara, eu fui em agora, é muito bom, foi Braban Tech. Não, fala aí, Rafa. Eu PG em business. Eu peguei nível nacional. É PJE, galera. PJE, maravilhoso. O que é PJE? Explica aí Que pro que é pessoal. isso? O EPJE, galera, é a reunião ali de todos os conselhos jovens aqui do Paraná. Então a gente acaba reunindo toda a turminha de vários conselhos da região aqui, da FACIAP, né? Que é o conselho ali que administra todo o estado do Paraná. Que a gente junta toda essa galerinha aí pra se reunir, pra fazer mentorias, pra fazer rodada de negócios, então é bem rico Visita também. técnica, é bom Visitas pra caramba, né? técnicas, né? Inclusive no começo do ano, o EPJE foi em Maringá e, pô, foi o maior EPJE da história. Mas beleza, continuando aqui, né? Vamos lá. Você podia ter me amarrado isso. Com o Rafa agora. Vai, com o Rafa. Sempre começa com o Rafa. Vai, uma habilidade, Rafa, que você gostaria de desenvolver mais. Vendas. Boa. Renan, uma característica ali indispensável para um empreendedor. Ser um bom vendedor. Aí, ó. Aí, Rafa. Aí, ó. Vamos lá, Léo. Um hábito diário que melhora a sua produtividade. A concentração, cara, reflexão. É uma coisa que eu faço todo dia. Eu sento no PC, vou ver o que eu tenho pra fazer e aí organizar quais são as tasks, né? Top demais. Ali, Rafa, um desafio diário no empreendedorismo. Bater meta. Isso é um desafio mesmo, né? Pô, galera, isso aí tem que estar Renan sabe bem, né? Cara, o problema é dia 31, feliz, dia 1º, triste. Nossa. Aí você olha o fundo que você limpou tudo, né? É. Fica só dois ali. Chega no escritório e fico magoado. Mas Boa. enfim, tamo lá, né? Renan, uma pessoa que você gostaria de entrevistar. Pô, Jesus. Boa, top. Mandou É bem isso. nessa. Mandou muito. Léo, uma tendência de mercado que você tá de olho. IA. Matou a pau. Essa é boa. Yeah. Vamos lá, pra encerrar com o Rafa, né? Uma lição valiosa que você aprendeu recentemente, Rafa. Cara, você nunca desistir. Concentra seus esforços no que dá certo, porque vai dar certo. Pô, top. Você vê, cara, esse bate-pronto aqui é importante, Da hein? hora. Cara, Pô, a turminha aqui deve ter absorvido muita informação interessante que a gente trouxe aqui. Uma coisa puxando do Rafa, eu escrevia muita coisa, cara.
Então, por exemplo, a ideia da Rocket em si, eu tenho ela escrita até hoje. E hoje que ela tá se tornando realidade naquele cenário, entendeu? Então, assim, Legal, cara. mas escrever, pensar, cara, sempre ter o seu sonho ao seu lado. Porque não... Ele é o mesmo preço, né? Sonhar pequeno, sonhar grande. Sonhar grande, exatamente. E aí, galera, continuando até a nossa dinâmica ali de, trazer informações ali pra turma que tá assistindo a gente sobre esse meio ali do empreendedorismo, buscando, né, essa ideia do jovem empreendedor, do jovem empresário. Cara, eu queria dar continuidade àquele tema do quê? De habilidade, né? Que um empresário, um empreendedor, ele precisa ter ou ele precisa adquirir ali ao longo do tempo para que ele se torne um bom empresário, ou que ele tenha uma perpetuidade ali da empresa dele. Então eu queria perguntar, Renan, para você mesmo, poxa, quais as características que você enxerga que um empreendedor ou um bom empreendedor que tem uma perpetuidade ali do seu negócio, ele precisa ter para que, de fato, ele continue com uma boa jornada empreendedora? Cara, legal. É uma ótima pergunta. E assim, eu vou dar um exemplo bem prático da Potencializou, cara. Sou eu e mais 2 sócios, né? Quando a gente começou a montar as áreas ali, a gente entendeu que cada pessoa tem um perfil para uma determinada área. E eu acho que as áreas se complementam e uma empresa tem que ter essas áreas, né? Aí pode ser uma pessoa que domine todas ou a gente colocar pessoas específicas, né? Por exemplo, todo o comercial da Potencializou sou eu que toco. Né? O Luiz, que é o meu sócio, ele é zero comercial. Você colocar ele numa reunião comercial, você matou ele. Ele vai odiar e vai reclamar energia a semana fica baixa. toda. Agora, ele é excelente para resolver problema. Pegou fogo, caiu o Analytics, deu BO, cara, ele vai sentar, vai pensar e ele vai resolver aquele problema. O Felipe, que é meu outro sócio, já é um cara muito mais analítico, né, e que consegue olhar muito mais estrategicamente para as coisas. Então, aí, quando a gente complementa essas habilidades, aí a gente vê que tem um time muito bom. Então, eu tenho um cara que resolve problema, apaga incêndio e bola para frente. Eu sou galera. Eu sou o resolvedor de problema. Tem um cara estratégico, olha para números, entende o que está acontecendo. E tem que ter o testa de ferro que tem que vender. Não importa o que está acontecendo da empresa para dentro, o comercial não pode parar. Então, eu acho que essas 3 habilidades se complementam e toda empresa tem que ter. Animal. E aí, Rafa, como que é na RRXP, ou como que você enxerga ali as habilidades que um bom empreendedor, um bom empresário, ou características que você enxerga que são essenciais ali para a perpetuidade do negócio? Cara, eu concordo bastante com o que o Renan colocou. Essa divisão, ela precisa existir. Eu acredito muito na questão que, às vezes, um negócio sozinho não vale muito a pena. Eu acho que é necessário ter sócio. Até tem um podcast aqui mesmo no Copecast falando sobre sociedade, né? A gente tem um episódio falando sobre isso. Mas quando você sabe dividir as habilidades de cada um, como o Renan bem colocou, cara, tem sócio que sabe apagar incêndio. Como você falou, eu apago incêndio. Tem o que é bom com venda. Então, eu acho que isso também é exatamente assim que eu enxergo, porque se tiver essa diferença, a gente consegue ser completo. Então, às vezes, a pessoa está procurando um sócio. Cara, encontrar alguém que é exatamente como eu sou. Cara, vocês não vão para frente. Porque se for exatamente como você é, qual que é o ponto aqui de análise? O ponto crítico onde você consegue analisar o que está certo e o que está errado. Vocês pensam igual. Então, eu acho que um ponto é você ter pessoas que acreditam no que você faz, mas que também pensam diferente. Animal. Ó, fica a dica aí, galera. Eu acho que isso aqui é muito rico para você ter uma percepção, mesmo antes de você começar o teu negócio, né? Ou se você já começou o teu negócio, tenta ver as características das pessoas ou dos seus sócios ou de você mesmo. Se você tá começando o negócio sozinho, será que você tem essas características, né? Será que você é um cara que sabe apagar incêndio, sabe planejar muito bem os seus próximos passos e sabe vender muito bem? Cara, se você tem essas características, muito provável que o teu negócio ele vai andar, ele vai correr. E aí eu queria ver até de você, Léo, como que você enxerga toda essa situação, se tem algum ponto que a gente não mencionou também nessa troca de ideias aqui. Cara, eu não começaria um negócio sozinho. Aí, ó. Não começaria um negócio sozinho. Aí. Por quê? É muito mais fácil você dividir a responsa e ir pra cima do que você ter que fazer tudo. Você não é bom em tudo. E assim, quando você entende isso, o seu mundo, fica muito mais tranquilo e você consegue fazer aquilo que você tem que fazer. Então, assim, e você entende que você é adulto para resolver problemas, cara, o seu negócio vai andar. Então, assim, hoje eu não abriria um negócio sozinho
E é muito nessa ideia que vocês falaram. Concordo. Encontrar pessoas que são complementares a você para você fazer o seu negócio rodar. Poxa, isso é muito importante. Isso é muito importante. E uma coisa que é boa, cara, para isso. E aí nisso é não ter ego entre os sócios, cara. Perfeito. Porque Nossa. o pau vai quebrar e vai quebrar. Vai quebrar. E não tem vai que ser quebrar. o amor, né? Cara, tem que quebrar. Essa é a ideia. Tem que quebrar. Tem que quebrar. Exato. Se Tem você que não quebrar. quebrar, já era. Tá errado alguma Tá errado. coisa. Então, e para crescer, ele vai quebrar sempre. Exato. Só que alguém vai ter que dar um passo para trás, revisitar, ou um convencer o outro. O meu primeiro casamento foi na sociedade, cara. Eu aprendi a gerir problemas. A gerir problemas na Sim, sociedade. sim. Então, assim, É um casamento. pra quem quer casar, abre uma empresa antes. Abre uma empresa, você vai ver como que é um casamento, só que é um pouquinho pior, né? É. Aí, ó. É que a separação é mais barata, né? Fica mais tranquilo. Os caras. Cara, e eu, por exemplo, que não moro com a minha noiva ainda, eu converso mais e vejo mais os meus sócios do que a minha noiva. Exatamente. Então, cara, é até pior que um casamento. Exatamente. Cara, eu fico até meia-noite, às vezes, mandando mensagem, Cara, conversando. isso é um ponto legal. É o ponto de dedicação. Muitas pessoas já vieram falar comigo assim, cara, eu quero ter um negócio. Acho legal, parabéns pra você conseguiu, porque eu quero trabalhar pra mim mesmo, quero estar mais tranquilo, porque, né? Cara, Aí a pessoa quer trabalhar das 9 às 5. foge. Aí, Empreender não é pra você. Porque a exatamente. dedicação, cara, eu sonho com a empresa. Com a responsabilidade. Eu levo até pra cama. Eu vou dormir, penso, eu sonho com isso, acordo e tenho que fazer isso. É uma responsabilidade muito grande. Eu vivo o meu negócio. Porque se eu não viver, ele não vai pra frente de qualquer forma. Eu não penso em soluções, eu não trago nada. Então é uma dedicação muito grande. O esforço é muito alto. E às vezes tem muita gente que não sabe o quanto. Né? Gente que já viu o universo de, vai ser fácil, o dinheiro vai vir fácil, a gente vai ficar rico. Não é assim. Cara, não é assim. e por isso que é legal Assim. começar quando você tá no CLT, cara. Exato. Pra você dobrar o seu esforço e ver se você aguenta. Porque não é tranquilo. Porque é Exatamente. porrada. E até absorver habilidades, né? Eu acho que é essencial o que o Léo falou de não ter ego quando a gente vai empreender, principalmente nos sócios, né? Para que vocês cheguem em um ponto em comum. Mas uma coisa muito importante, se eu puder dar uma dica para você que está assistindo a gente, é a seguinte: vale a pena você iniciar de fato no CLT para você entender como funciona muitas vezes o negócio que você quer estruturar. Né, para você conhecer um pouquinho dos processos, dos sistemas, ter uma experiência profissional prévia também, para que depois você assuma essa responsabilidade que o Rafa falou, de empreender e entenda que nem tudo são flores e que você vai precisar dedicar muito mais do seu tempo, do seu esforço, do teu trabalho, para que esse negócio que você abriu dê certo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, e a gente tá falando muito em prol de serviço, né? Falar em produto, né? Que você vai abrir uma loja, por exemplo. Cara, vai estudar o cenário, vai entender. Quero abrir um disque cerveja. Cara, vai a campo, vai entender. Porque daí você não vai conseguir abrir no CLT. Mas você vai conseguir, por exemplo, eu quero abrir uma loja de sapato. Cara, faz um e-commerce de sapato. Primeiro. Essencial. Não, muito importante também. Entendeu? Tenta ir para um outro lado que você consiga levar as duas coisas. Boa. Agora sim, turma, eu como host, eu tenho que estar conduzindo esse barco aqui, né, turma? Então a gente vai passar para para uma nova dinâmica aqui, mas é uma dinâmica de boa. A gente sabe que o empreendedor, ele acaba sendo um cara muito visionário. Né? Porque, querendo ou não, a gente precisa tentar enxergar o futuro para executar ali no presente, para que realmente o que a gente imaginou se concretize. Vocês não concordam? Com certeza. Eu acho que a gente precisa, quem é empreendedor, então já é uma dica para você que quer empreender ou de fato já abriu sua empresa, cara, você precisa... Você não pode enxergar o presente, porque se você enxergar o presente, já passou. Então você tem que olhar lá na frente e tentar interpretar o que pode estar acontecendo para você executar no seu dia a dia. Então a gente vai começar com uma dinâmica que é muito de trocar ideias sobre futuro realmente. Então, o primeiro questionamento que eu queria trazer para vocês e perguntar de fato e aí a gente pode fazer um bate-pronto aqui e desenvolver mais a ideia sobre, tá? Eu queria ouvir de vocês e eu queria ouvir do Renan. Qual que é a tecnologia emergente que você acha ali que vai ter mais impacto nos negócios? Pô, o Léo já deu um spoiler ali. Boa! Cara, IA. não tem como, cara. Já... Mas por quê? O que você enxerga? Quais ferramentas, enfim, que na tua visão são importantes assim pro futuro dos negócios? Legal.
eu acho que as pessoas ficam muito presas, às vezes, a IA só no chat GPT. Né? Então, ir lá e conversar com o chatzinho e ele mandar algumas ideias ali, né? Só que, cara, quando a gente desmembra isso, tem muita coisa que dá pra gente fazer, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. No meu setor comercial, eu implantei essa semana uma IA, que toda reunião que eu faço, entra uma IA junto comigo na reunião, ela grava toda a reunião, transcreve a reunião e monta um resumo com os principais pontos da reunião e registra no CRM. Ô, louco, com a dica. Tudo automático, Faro cara. Files, ou não? Não, é um nome diferente. Eu tava usando TL alguma coisa. Nome bem... É um código Não, lá, mas mó- boa. Depois a gente Depois passa. eu pego. Ó, quem tiver dúvida, depois, Coloca na- potencializou, segue o Renan Rossi troca aí. uma Dá ideia. pra pergunta colocar pra ali ele. no link da descrição, Dá, talvez, dá pra ali. colocar ali. Cara, algumas gratuita, dicas. Mais gratuita, fácil. melhor ainda. Gratuita, galera. Então, assim, quando eu falo em IA, não é só o chat GPT, a gente consegue automatizar muitos processos. Então, por exemplo, o processo que o meu SDR ia ter que fazer, de sair na reunião, montar aquele resumo, ele ia gastar 10, 15 minutos fazendo aquilo, a gente consegue ganhar tempo. Né? Quando eu olho para as outras áreas, a mesma coisa. Então, a gente consegue otimizar processos com a IA. Então, às vezes, não é só uma pessoa pensante a mais, mas sim otimização de processos. Cara, tem um banco, chama MEG, não sei se já viram. Como? Chama MEG. Não. É um banco assim, é um meio de pagamento, que é no WhatsApp. Então você manda, Ah, eu vi, cara. fala, isso é cara, loucura. assim, eu quero pagar o Renan, sei lá, em 5 vezes de R$100. Ô, louco, já tá rolando isso Já, aí? cara, eu tô na E ele fila divide a aqui. conta, né? Divide Tipo, a tá no conta. restaurante, Fala assim, ó, divide por 4 essa conta. Manda uma foto da conta, cara. É absurdo, assim, muito Mas legal. que mais, Léo, assim, que você enxerga que a inteligência artificial pode compor dos nossos negócios e se hoje você já tá utilizando algo que tá sendo disruptivo ali pra tua empresa? Cara, análise de dados, vou puxar um pouquinho pra mim aqui, porque é uma coisa que é um ponto essencial em qualquer empresa. Então, assim, se você não tá vendo a informação da tua empresa, faturamento comercial, o marketing, o quanto que você tá gerando de, sei lá, você tá fazendo tráfego pago, o que tá trazendo de retornos pra você, o que não tá, o que você pode melhorar, qual que é a tua eficiência. Cara, eu acho que olhar pra números é uma coisa que é essencial pra você não estagnar. Aí ela vem com o poder de muitas... Ela vai gerar uma ansiedade na gente para melhorar as coisas. Só que se a gente não estiver preparado para isso, der um passo para trás, estruturar a informação, usar um CRM, usar um sistema, um ERP, tem muitas coisas que muitos empresários não fazem. Hoje eu não julgo quem usa Excel como fonte de base de dados para controlar os gastos e tudo mais. Até porque eu sou um Excel lover e adoro, cara. Mas, cara, você tem que organizar, você tem que estruturar. Boa, já vou até te fazer uma pergunta, então, pro nosso ouvinte ali, o empresário que tá utilizando ali planilha de Excel para fazer todo o seu controle, o que você indica ali, absorvendo toda essa estrutura de inteligência artificial que ele poderia utilizar como uma alternativa? Cara, Hein, Léo? tem vários sistemas baratos aí no mercado e online que são muito tranquilos de usar. Tem Tiny, tem Bling, tem Omi, tem vários sisteminhas simples, com muito fácil acesso, que você pode usar e fazer a gestão do seu negócio. Primeira coisa que eu sugiro é fazer a gestão do seu negócio. Depois analisar a informação. Depois a gente parte para uma IA ali da vida. Porque daí sim você consegue levar as coisas para um próximo nível. Não adianta nada você não ter estrutura e ir direto pro final. Ah, aí, ó, muito importante para você mesmo, cara. Assim, primeira coisa é estruturar ali os seus dados para depois você analisar os seus dados para posteriormente você utilizar uma inteligência artificial com que você absorveu dali. Então, ó, dica muito top do Léo. E aí, Rafa, como que você enxerga então a inteligência artificial nesse universo ali do empreendedorismo? Como que você usa isso no teu negócio? Conta aí pra gente. Bom, acho que no marketing, acho que a gente é, tirando o Léo, né, que vai trabalhar com dados ali, inteligência artificial é extremamente importante, o Renan colocou aqui que ele usa como ferramenta para vendas, obviamente que a gente também utiliza como ferramenta de produção. Porque hoje a produção de conteúdo, ela é muita produção de conteúdo, é avançado. E aí, recentemente eu conheci uma ferramenta muito legal, que acredito que o Léo pode até falar um pouquinho, que eu achei muito massa, que ela usava o ChatGPT, para produzir conteúdo. E aí eu achei bem interessante, cara. Conversei com ele. Agora, qual que era o nome da... Conteúdize? Conteúdize, cara, demais. Conteúdize. É uma solução, o cara, Lucas, né? cara é daqui, o cara de Maringá, né?
E assim, ele tem uma empresa que ele criou, uma startup hoje, que ela cria conteúdo através de algumas linguagens ali, e isso é um diferencial muito grande. E a gente consegue, através de uma conteudista como a dele, como ele desenvolveu, trazer um conteúdo muito mais assertivo, porque às vezes quando a gente utilizava um chat GPT, o chat GPT ele não traz essa comunicação tão assertiva quando a gente conseguiria pela conteudise. Então eu achei muito legal. Então existem muitas ferramentas que a gente até desconhece. Aham. É uma ferramenta criada aqui. Sabe, quantas ferramentas podem existir que a gente não conhece ainda que utilizam a inteligência artificial? Então, acho que vale a pena, às vezes, você também não se prender a ChatGPT, mas realmente começar a pesquisar onde existe alguma solução que pode te ajudar. Porque, às vezes, a gente não sabe todas as soluções. É muito legal mas você falar existem. isso, porque assim, é a mesma coisa que eu for investir. É muito mais fácil ir com o Lucas do que ir sozinho. A conteudista, ela tem os prompts meio que prontos ali para poder ajudar você a alavancar, né? Então, cara, o prompt, acertar isso é o mais complexo da IA. A hora que você acerta, aí beleza. Mas até chegar nisso, tem um conhecimento, uma escala ali que você tem que percorrer para poder alcançar. Animal. E até a gente trazendo um pouquinho de como a inteligência artificial pode ser inserida ou inundar o nosso campo de trabalho, eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que talvez a inteligência artificial pode... vou até perguntar para o Rafa, que foi o Rafa que comentou um pouquinho mais sobre essa conteudíase. Como que a inteligência artificial ela pode muitas vezes influenciar no teu trabalho e muitas vezes sobrepor ao teu trabalho? Você enxerga que a inteligência artificial no futuro ela pode substituir o Rafael, né? Pode substituir o Renan, o Léo, né? No meio de trabalho de vocês? E por que não? Por que não, né? Não duvido de nada. É uma ótima pergunta. Cara, eu acredito que você tem que acompanhar a IA. Você precisa estar por dentro. Eu, no começo, eu não gostei. Aí, na matéria de conteúdo, quando a gente tá falando em produção de conteúdo, eu gosto da questão humana, né? Eu sempre fiquei comparando, a IA não vai conseguir entregar o que eu entrego porque eu preciso produzir uma coisa que é voltada à criatividade. O que é criatividade? Criatividade não é lógico, né? Criatividade não é lógico. Só que, conforme você vai entendendo mais sobre a IA, você vai entendendo que ela realmente pode te auxiliar em muita coisa. Eu não acredito que isso aconteceria tão rápido, que ela poderia substituir. Mas ela pode apagar muita gente que não focar em aprender e estudar a IA. Operacional, né? Então, é necessário você entender e pesquisar mais. Eu acredito nisso. Se isso não acontecer, você não vai conseguir acompanhar. Animal. E ela realmente pode te engolir. Boa. E aí eu vou perguntar até pro Renan. Hoje, você tá estudando sobre IA. Como que tá esse desenvolvimento seu, Renan? É teu, na tua empresa, sobre aprender mais sobre IA. E já queria que você comentasse também se você acredita que IA pode substituir ali o Renan no futuro. Cara, eu acho que a IA vai substituir quem é operacional. Quem é estratégico, não. E, cara, a gente pesquisa muito sobre IA. É muito dinâmico. Você pesquisa hoje, você vai pesquisar semana que vem, já mudou tudo. Então tá muito rápido. E a gente tem algumas rotinas de pesquisa que a gente segue lá pra gente estar sempre acompanhando esse mercado, né? Animal. Não, animal. Inclusive, até já faço um merchan aqui, nós do Copegem, né, que é o Conselho do Jovem Empresário de Maringá, a gente sempre tenta desenvolver os conselheiros que estão participando realmente do Copegem, e inclusive nessa sexta e nesse sábado a gente vai ter uma imersão, né, sobre OKRs e também sobre inteligência artificial, pra gente não ficar estagnado ali ao longo do tempo. Mas já continua até a pergunta, Léo, e aí? Você acha que a inteligência artificial pode substituir ali a turma aí? Eu não duvido. E você tá estudando sobre? Cara, eu sou muito da linha do Renan, assim, acho que a parte estratégica não vai substituir. A pessoa que se adaptar a usar, vai usar muito bem, vai saber usar isso em benefício, né? Mas eu acho que tem uma parte aí que nós estamos esquecendo da regulamentação disso, que vai acontecer ainda. Porque, cara, querendo ou não, é algo muito absurdo. Então, assim, é algo muito disruptivo, muito... Então, assim, vai ter uma regulamentação e a gente vai ter que entender até que ponto a gente vai usar isso, não vai usar. É a mesma coisa Uber com taxista. O próprio Instagram já tem, né, Então, assim, você tem uma verificação, tem vários sites aí que verifica se é IA ou não, para trabalhos escolares. Então, assim, cara, tem muita coisa
que ela vai ajudar e a gente vai conseguir, sim, usar isso muito em prol da nossa aceleração. Só que a gente tem que esperar isso ser regulamentado, não usar isso de má fé também, né? Legal, animal. Poxa, turma, a gente tá se encaminhando ali pro final, hein? Ah, Pô, cara. o papo voou, né? Triste. Tipo, a gente trocou muita ideia, eu acho que foram várias informações ricas que a gente tá trazendo pra turma que tá ouvindo a gente. Então eu queria ouvir de cada que conselho que vocês dariam, né, para uma pessoa que está começando a empreender agora? É claro que dentro do nosso bate-papo de hoje a gente falou de várias dicas, várias informações, mas eu queria ouvir de cada um de vocês que conselho que vocês dariam para a turma que está começando a empreender ou ainda nem empreendeu, mas sonha ou deseja. Então, Léo, já aproveita que você foi o último a falar e manda para a turma aí o conselho que você daria. Não desanime. Cara, é complicado. É uma coisa complicada, complexa, difícil, mas não desanime. Boa. Porque é o seu sonho. E aí, Renan, qual que é a sua dica que você pode dar, ou conselho pra turma que tá querendo empreender? Cara, o Léo leu as palavras da minha boca. Vou dar um outro conselho que eu acho que é bem importante, que eu já falei algumas vezes aqui. Estuda vendas. Cara, eu acho que todo negócio que não vende quebra. Então, independente do que você for fazer, você tem que saber vender, você tem que ter alguém que saiba vender. Então, é uma dica bem importante pra fechar ali. Animal. E aí, Rafa? Qual que é o seu conselho? Vou fazer um grande jabá aqui, pelo propósito que a gente está aqui. Talvez você se sinta sozinho, talvez quando você começa ali, você não vai se identificar mais talvez com as pessoas que eram seus amigos, porque isso acontece. Cara, o associativismo, ele mudou um pouco a minha vida. O que é o associativismo, né? Como nós estamos aqui, nós somos jovens empresários que estamos unidos em prol de alguma coisa. O associativismo, ele mudou um pouco a minha percepção de muita coisa e eu dou isso como dica, né? Você pode estar assistindo de qualquer cidade, de qualquer lugar, mas às vezes onde você mora existe uma associação comercial que tem propósito, que tem objetivos. E às vezes quando você se une a isso, você ganha propósito no que você faz. Quando você tem um negócio, você tem que, além de querer ganhar dinheiro, porque a gente faz isso, é óbvio que a gente quer, mas precisa ter propósito. E o associativismo, ele liga você a isso. Acho que é extremamente importante para não esquecer o que nós fazemos aqui todos os dias. Animal. Até recapitulando, então, o que a gente trouxe hoje, eu acho que para você que está ouvindo a gente, a ideia do nosso novo formato do Copecast é trazer informações, extrair ao máximo ali os entrevistados para trazer atividades palpáveis que você pode implementar no teu negócio. Então a gente buscou aqui extrair ao máximo de uma conversa mais rápida e dinâmica. A gente sabe que você, empresário, você não tem tempo para ficar assistindo 3 horas de podcast, 2 horas de podcast. Aqui a gente tentou sintetizar ali ao máximo as informações que a gente buscou trazer para vocês, e esse é o novo formato, de fato, do Copecast, né? A gente tenta sintetizar tudo isso de uma forma mais leve, dinâmica, com perguntas, respostas mais rápidas, para que você consiga extrair ao máximo isso. E eu gostaria muito de agradecer ao Léo, ao Renan, ao Rafa por terem participado, né, desse primeiro, do start do novo formato ali do Copecast, e agradecer também aos nossos mantenedores, né, que é a GMC. Claro que eu tô ali na Jovem Pan, né, mas a GMC é a mantenedora do Copegen, tá, Jovem Pan? Então, por favor, não me demitam. E também, e também a Sacre, né, que é um agente autônomo de investimento. Eu, como consultor, é um modelo diferente, mas a gente é amigo. Não é mesmo, Hélio? Você tá aqui como CPF. Exato, estou aqui, turma, como CPF, né? Para fazer realmente as boas e conduzir esse barco aqui, que é o Copecast, um novo formato ali que vai trazer inovação para você que está buscando empreender, quer trazer um conhecimento para você que já é empreendedor e não precisa ser jovem, como eu disse no começo. Você que tem 40, 50, 60, 70 anos, pô, você é um empreendedor, você é jovem também, então você consegue. Isso que eu ia falar, cara, todo empreendedor, independente de qualquer idade, ele é jovem. Por que ele é jovem? Porque é o que a gente falou aqui, o empreendedor, ele pensa no futuro. E quem pensa no futuro não envelhece. Então é por isso que a gente tá aqui, né, gente? Então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês e não perca o próximo
Copecast. Valeu, moçada. Valeu, pessoal. Valeu, valeu!